A história do UFC, eu vou contar rapidinho aqui, resumidamente, o começo do jiu-jitsu. O Não jiu-jitsu precisa ser rapidinho não, fica tranquilo. o jiu-jitsu no começo, a galera tinha que fazer o quê? Tinha que mostrar o jiu-jitsu. E pra você mostrar, o que que era? Por exemplo, na época, a família Gracie e o Hélio, eles vieram do Pará, Belém do Pará, pro Rio, né? E eles chegaram, tem até os recortes, cara, se você procurar no YouTube, na internet, tem. Eles colocavam no jornal desafiando os caras do boxe, da luta livre, do Muay Thai. Vem que eu vou te porrar. Aí você imagina, cara, os caras chegam no Rio de Janeiro, lançam no jornal desafiando os caras. Então foi aí que começou o lance de desafio pra quê? Justamente pra provar. Então no começo os caras tiveram que provar muito. Teve a rivalidade do jiu-jitsu ali com a luta livre. E o Rorion, que é filho do Hélio, ele foi para os Estados Unidos em 83. E ali ele começou a trabalhar de entregador, e ele montou uma academia na garagem de casa dele. Na garagem da casa dele. E aí ele começou a desafiar os professores de arte marcial em volta. E aí os caras iam lá, e tem no YouTube esses vídeos. O cara começou a desafiar. E aí é onde começou a aparecer um pouco jiu-jitsu ali nos Estados Unidos. Aí teve um cara que falou pro Rorion, falou, cara, a gente precisa mostrar isso pro mundo. Foi quando eles montaram o UFC. O Rorion mais um sócio. E aí eles fizeram o UFC, só que naquela época não tinha regra, né, cara? Então podia ser o peso que for, não tinha tudo, luva, valia tudo. de cabelo, valia... Era no vale ringue, tudo né? mesmo. Vale tudo. Tinha... Lembra do Sakuraba contra o Vanderlei Silva? Ficou... ali já tinha um pouquinho mais de regra, mas nessa época... Isso aí já estava refinado. Era o cara de 4 apoios, tem que vir chutar a cabeça dele. De meta. Não tinha regra de peso, né? Categoria. E os caras faziam 3, 4 lutas numa noite, cara. Mas você imagina, os caras não tinha tempo também. Então é igual aquele filme lá, 2 entra, 1 sai, né? Era mais ou menos isso, né, cara? Porque só saía se o cara desistia ou se nocautear, né? Não tem... Não lembro nem que ano que era isso. Morreu, Eu lembro até hoje da cena Royce, dele cara, finalizando. você imagina, eles pegaram mais... Porque tinha o Rickson, que era mais pesado e melhor que o Royce. Eles pegaram o Royce tinha aí 78, 79 quilos, lutava com esse cara de 110, 120. Técnica pra caralho. Então, os 5 primeiros ele ganhou, né? Aí depois os caras começaram a entender e treinar um pouco de jiu-jitsu. Aí depois da 5ª edição foi onde o Dana White chegou e comprou o UFC. E aí ele transformou o que é hoje o UFC, né, cara? Que virou O cara que luta lá, acredito eu que todos eles façam jiu-jitsu também. O cara pode ser um boxeador, mas ele tem conhecimento de jiu-jitsu, porque senão ele... O MMA, cara, o cara que quer lutar o MMA, ele tem que saber jiu-jitsu. Ele tem que saber bem jiu-jitsu. Então, você vê muito cara de outra arte marcial migrando pro jiu-jitsu, porque ele precisa aprender o jiu-jitsu. Agora, o cara do jiu-jitsu, até tem uns caras que é mais cru de trocação, que sabe, o Charles do Bronx mesmo. Quando ele entrou, cara, ele não sabia nada de porrada, de boxe, de Muay Thai. E ele magrinho, ele entrou num GP, que era 3 lutas no dia, que era meio selvagem também. E ele com 10 quilos a menos que os caras, cara. E ele magrinho foi e finalizou os 3. Foi onde o Charles subiu. E nessa época ele não sabia boxe, ele não sabia Muay Thai, então ele foi confiando totalmente no jiu-jitsu. Então o que eu quero dizer? Que nessa época o cara do jiu-jitsu ainda se virava no MMA. Agora, o cara do boxe, do Muay Thai ali, que vai entrar no MMA, porque se o cara grudou ali, acabou. Né, cara? Chegou perto, acabou. Vira criança. Grudou, não tem... Se não souber, né? Ferrou. Não tem como enganar, né? Você vai pra manter a distância, você mantém. A hora que chegou perto ali, então, segurou. Hoje o cara que luta MMA, ele tem que ser muito bom de jiu-jitsu, ele tem que ser muito bom de porrada em cima, ele tem que ser muito bom de queda. Então eles treinam o wrestling, né, o jiu-jitsu, o Muay Thai, o boxe. Então eles têm um cronograma de horário semanal aí para... Só que lógico, sempre focando na arte que é a prioridade dele, né? Se o cara é bom de jiu-jitsu, ele vai treinar mais jiu-jitsu e vai treinar as outras. E vice-versa, né? Os caras que é bom de trocação, eles vão treinar muito trocação, mas vão treinar o jiu-jitsu também para pelo menos se defender. O Anderson Silva era um exemplo disso, né? Ele não veio do jiu-jitsu, mas era faixa preta de jiu-jitsu. Só que a dele não era o jiu-jitsu, né? Ele treinava muito jiu-jitsu para aprender a se defender, para aprender a fazer sprawl ali, a hora que o cara grudasse nele, ele sair. Tanto é que a luta dele com o Demian Maia, que na época foi de cinturão, né? Ele treinou muito, pegou os caras especialistas de jiu-jitsu na época, o André Galvão e o Jacaré, para ajudar ele a treinar justamente, porque o Demian era mortal, né? O Demian grudava no cara e finalizava. Então, foi feito um bom trabalho, né? Porque o Demian não conseguiu grudar nele e ele mantendo essa distância sempre. Ele sabia que ele não podia grudar com o Demian Maia, que era ruim para ele, né?